Quando eu decidi, primeiramente, que iria para alguma área de saúde, seria uma área de saúde onde tivesse a cirurgia envolvida, né? A cirurgia que tem a parte de incisões, de retalho, de sangue, de tudo mais. Era uma área cirúrgica que você Era uma queria. área, Cirurgia. todo trabalho manual é um trabalho cirúrgico. Você mexer com a mão é uma cirurgia, né? Perfeito. Mas aquela cirurgia onde você incisa, você faz o retalho, você vê sangue, você reanastomosa nervos, artérias e por aí vai. Então, eu imaginava que eu queria fazer aquilo dali. Então, em todas as áreas da saúde que eu escolhi, eu já me visualizava fazendo isso. Até porque, como eu falei, na medicina veterinária, meu pai fazia a parte de obstetrícia dos animais, a parte Já genética e estava tudo isso. familiarizado com isso, Então, né? já estava familiarizado com isso daí. Tá? Então, eu sabia que eu queria ter em minhas mãos bisturis, tesouras, porta-agulhas para poder fazer aquilo dali, seja qual fosse a profissão. Então, quando eu entrei na odontologia, eu já sabia que provavelmente eu iria para a cirurgia bucomaxilofacial ou para a periodontia. Então você já conhecia, já sabia o que era. Eu já sabia que era, já sabia o que era porque eu procurei me informar com dentistas, amigos do meu pai, como é que era a profissão, ler também um pouquinho da profissão. Então, na época, no colégio, iam profissionais de cada área para falar um pouco da sua profissão. Então, foram engenheiros, médicos, dentistas. E ali você vai imaginando, perguntando, se vendo naquela pessoa, naquele profissional que está falando enquanto você é um jovem adolescente no colegial, né? E você tenta se ver vestido com as vestes de um dentista, de um médico veterinário e por aí vai. Então, tudo na nossa vida começa por uma visualização do que você quer ser, né? Então, você visualiza aquilo, define aquele objetivo e começa a traçar o caminho que vai te levar àquilo dali, né? Nem sempre os caminhos são fáceis e às vezes os caminhos mais fáceis não dá no lugar que a gente quer, né? Mas se você souber trilhar e contornar os obstáculos que estão ali para fazer você crescer, você vai conseguir o objetivo, né? O objetivo daquela profissão ali que você escolheu. E a gente tem que ser claro, né? A gente está talvez numa sociedade meio efêmera em relação aos objetivos de vida, né? Hoje em dia todo mundo quer ter uma profissão para ser rico, né? Para ganhar muito dinheiro. O objetivo primeiro eu quero ter uma profissão que me faça bem, eu quero ter uma profissão que me dê uma qualidade de vida, e aí isso também inclui uma remuneração razoável, mas você ser rico, aí provavelmente não escolha uma profissão, escolha ser empresário de qualquer outra coisa, que também é uma profissão. Mas as profissões usuais, médicos, dentistas, nutricionistas, médicos veterinários e por aí vai, são profissões que, se você exercer e for um bom profissional e você souber qual é a filosofia daquela profissão e você se encaixa naquela filosofia daquela profissão, então você consegue ser um profissional reconhecido e aí você consegue ter, por consequência, uma boa remuneração. Então, o que vem primeiro não é o pensamento do dinheiro. O que vem primeiro é você se achar em uma profissão e depois buscar exercê-la muito bem, com respeito a ela, a você e a pessoa que está dependendo daquele profissional. E aí tudo começa a se encaixar e as coisas acontecem de uma maneira muito Como normal, consequência, né? espontânea, como é o nascimento de uma criança. O objetivo deveria ser, na minha cabeça, né? Em primeiro lugar, como é que eu posso fazer para ajudar as pessoas a partir daqui? Você falou de empresário, mas um empresário, por exemplo, pode ter criado aqui o iPhone. Eu acho que ele pensou, como é que eu posso fazer para tornar o celular mais fácil e ajudar as pessoas? Então, o objetivo principal, eu acredito que deve ser esse. E óbvio que, a partir daí, a qualidade de vida vai vir por consequência de Principalmente se outras tratando coisas, da né? área da saúde, né? A área da saúde, o que torna muito um profissional capacitado é a relação interpessoal, é a empatia, é você saber ouvir, você saber como falar. Então, isso sim, eu acho que vai diferir de muito um profissional do outro, né? Exatamente. O pensamento corretíssimo de Priscila em relação a você atender à necessidade das pessoas, né? Então, você enxergar, por exemplo, um telefone, quem descobriu lá, Graham Bell, né? Então, entendi uma necessidade de comunicação mais rápida, menos custosa para o povo, né? Então, a invenção... Então, assim,
Quando dá certo, num empresariado, a chance de você realmente se tornar um indivíduo rico, né, é maior. Quando dá certo, numa profissão voltada para a saúde, você consegue ser bem de vida. E aí, quando você consegue bem de vida e enxergar a sua profissão depois como uma empresa ou montar empresas na área da medicina, na área da odontologia, aí você, de repente, consiga ser rico. Mas não é essa a filosofia principal de quem busca, principalmente, a área da saúde. Tá ouvindo aí a galera que tá entrando Aí, agora, né? tá vendo? O dinheiro não é fundamental, né? A gente vê nos jovens, assim, a escolha sempre foi muito, né? Medicina, direito. Hoje as faculdades estão em grandes números, né? Principalmente da medicina. Então, a minha filha é adolescente, escolheu medicina e eu creio que 80% da turma seja medicina. Mas alguns, né, eu não sei quantificar, mas alguns ou muitos, né, ou metade, estão pensando no dinheiro que pode receber daquela profissão. E quando você escolhe uma profissão dessa, a primeira pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: eu gosto de gente? Isso. Eu é gosto de tratar de gente? Conversar. Eu com gosto de fazer o bem promovendo a saúde, né? Eu ajudo na minha casa os meus pais, meus avós que estão enfermos, né? Então, esses são os primeiros meios de você começar a se identificar com determinada profissão. Na saúde ou então em outra área. Você vai para computação, você vai para design, você vai para arquitetura, engenharia. Tudo isso começa do que você gosta do seu dia a dia, para você começar a se identificar com alguma coisa. O que é que lhe faz bem, né? E aí você vai escolher o que é que você vai fazer de acordo com aquilo que lhe faz bem. E não com aquilo que pode lhe proporcionar dinheiro. Esse é o pensamento mais errado. Você pode ser um profissional que ganha um dinheiro bom, mas que seja infeliz o resto da vida. E você vai chegar em casa todo dia Com de bolso saco cheio, bolso cheio Saco e cheio. o saco também. E aí repercute no péssimo ambiente familiar e profissional. Que acaba né? sendo um reflexo, né? Quantas pessoas que são formadas para cuidar de gente e não sabem cuidar de gente? Né? Sabem o tecnicismo, mas não sabem tratar da alma, não sabem tratar das coisas que causam a doença em determinadas pessoas.